precisava de vocês, hein? Vamos hoje. Hoje nós temos uma entrevista super bacana, uma entrevista que pra gente aprender mais um pouquinho. Mas antes, deixa eu falar pra você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, assina o sininho e dá um like. Tamo junto! Morrendo de saudade de vocês. E como vocês sabem, Pati tá de olho aonde? Eleições 2024. Quem que nós vamos receber hoje? Ela, simplesmente ela. Cíntia Dias, presidente metropolitana do PSOL. Mãe sindicalista, socialista, feminista, mulher de posição. Quando parece mesmo. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, obrigada pela apresentação, Paty. Prazer imenso estar aqui fazendo parte desse podcast. Que alegria maravilhosa, parabéns, mulher. Estou muito feliz, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Vai ser uma honra e eu tenho certeza que essa entrevista vai render, hein? Ah, com certeza, assiste aí, porque eu tenho certeza, eu tô junto com ela, viu? Acho que vai dar certo. É uma simpatia em pessoa. Cíntia, vamos começar ali por nossa caminhada. Como começou sua trajetória política? Paty, eu comecei, acho que muito jovem, comecei quando eu cheguei na universidade. Comecei a me organizar dentro dos movimentos estudantil, estava acontecendo uma luta pelo transporte alternativo na época, eu fiz parte dessa luta e de lá para cá eu sempre estive envolvida. Politicamente foi só dentro do PSOL que eu me filiei, então a partir de 2003 para 2004, a gente foi um grupo em Goiânia, né, em Goiás, pensou em organizar um partido político e foi a primeira vez que eu me filiei no PSOL em 2005. O PSOL, ele foi registrado em 2004. 2005. A gente colheu a assinatura de 2004 todo para registrar ele em 2005. Então você fez a base desse partido sou fundadora do PSOL. Nossa! Tô velha, né? Não, de forma alguma, pelo amor de Deus. Não, nós temos quase a mesma idade. Pelo amor de Deus, eu tenho 25. Eu também, 27. Mas como que foi o povo goianiense receber esse novo partido aqui? Como foi? O pessoal, ele nasce com a Heloísa Helena, que estava sendo, né, assim, um fervoroso mesmo. Ela veio para Goiânia, todas as vezes que ela veio para Goiás, ela foi muito bem recebida e foi quase que recorde. Em 9 meses a gente fundou um partido que precisa de mais de 9 milhões de assinaturas, né? Então, foi uma coisa muito inovadora. A recepção do pessoal, inclusive em Goiás, em Goiânia, foi muito, muito forte, muito bonita. A gente precisava, em 9 estados, né, ter um número X de assinatura e Goiás foi um desses estados que conseguiu estar, né, à frente dessas assinaturas, então foi uma recepção muito boa. E o pessoal vem para isso, para poder dizer sobre mudanças, que é possível fazer transformações de forma muito coletiva. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, estavam, né, precisando desse aconchego e acabou entendendo que essa sigla era possível. A Heloísa Helena foi, na época, uma candidata a presidente nossa, foi uma das que teve mais votos até hoje na história do PSOL, né? E até agora a gente tem, inclusive, aí várias lideranças aí fazendo campanhas muito bonitas, por exemplo, o Guilherme Boulos em São Paulo, né? Uhum. Que está em primeiro lugar na maior capital do Brasil. Então, acho que esse é o pessoal que fala com as pessoas, o pessoal que comunica, que vai na rua, que conhece a demanda da cidade e que se preocupa em se humanizar, né? Não só a cidade, mas como o estado e o país afora. Na política passada, você foi candidata a governadora, né? Pois é, loucura, né, mulher? Pois é, já foi candidata. Como que foi essa decisão para ser candidata a governadora? Paty, vou te contar um segredo. Eu estava a gente tinha deliberado que o professor Wesley sairia candidato, e aí na pré-campanha ainda, né? Mas o movimento social, no qual eu faço uma militância, que é o movimento da moradia, começou a fazer uma pressão para que fosse o meu nome. Eu, sinceramente, eu sempre participei das campanhas do PSOL, mas como assessoria, como coordenação. Então, em todas as campanhas do PSOL, eu fiz parte das coordenações, da organização, né, das majoritárias e das proporcionais. Mas estar à frente, eu, sinceramente, tinha, né, um certo receio.
Mas o movimento começou a pressionar e a gente teve uma plenária no qual se posicionaram no meu nome, eu fiquei um pouco assustada, mas aceitei a tarefa e confesso que eu gostei muito. Porque eu acho que a nossa capacidade, enquanto mulheres, de poder fazer essa interlocução e poder se aproximar das pessoas e criar pontes, né, de acesso, é muito valorosa. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso com essa campanha. Veio muita gente para dentro da campanha. Foi uma campanha coletiva. Os professores da universidade que estavam no programa, o pessoal da comunicação que estava no programa participava. Então, assim, eu acho que foi muito válida, foi muito bonita. Depois disso, o pessoal teve uma outra cara. A gente nos municípios tem várias presidências femininas e, de uma forma geral, no estado, temos mais candidaturas mulheres do que qualquer outro partido. Então, é mesmo? Foi muito, eu acho que foi assim, foram vários ganhos, tanto internamente como externamente também. Então, eu fiquei muito feliz. Qual foi a experiência que você obteve e qual foram os maiores obstáculos que foi encontrado na sua candidatura, sendo mulher, aqui no estado de Goiás? A maior experiência foi entender, né, que é possível a gente ocupar esses espaços e fazer a diferença e mostrar o quão qualificada nós estamos. Esse podcast que você traz, Paty, mostra, né, esse empoderamento da mulher. É uma mulher que traz toda a sua alegria, sua performance para poder fazer discussões de assuntos muito sérios e muito relevantes para a sociedade. Eu acho que quando eu fiz, esse foi o maior desafio, foi assim, a maior surpresa. Outras pessoas encontrarem em mim, né, essa coisa, falar, ai, que bom, tem uma mulher aí, a gente pode estar aí também. Então, isso também é um desafio, porque é uma carga que você precisa carregar, a responsabilidade com o que você tem que falar, cada assunto, é muito mais forte, né. E eu acho que o maior desafio foi, assim, eu acho que é violento ainda o espaço de poder, né, para as mulheres. Por mais delicado que seja o assédio moral, né, a presença das mulheres incomoda bastante. Por exemplo, eu cheguei em Rio Verde num debate, não tinha banheiro feminino para me trocar de roupa. Sério? E aí eu fui falar com uma outra moça que estava assessorando, cadê o banheiro para me trocar de roupa, fazer maquiagem? Ela falou assim, você não falou que ia precisar. Uai, mas precisa avisar que precisa usar? Pois é, né, Que absurdo! Absurdo, é. Isso é um absurdo. Eu cheguei numa TV muito grande e ouvi o jornalista falando, você tem certeza que você é do PSOL? Você não tem perfil de PSOL. Eu achei isso, assim, também, assim, ofensivo. E qual seria o perfil de um PSOL? Né? Então, essas coisas, sabe, você tendo que provar que é mulher, que você tem a capacidade de falar sobre as pautas, de discutir o nosso estado com todas as pautas necessárias, com todas as etapas necessárias, era uma comprovação diária. E as pessoas, principalmente os homens, não têm nenhum pudor em questionar, em dizer que você, né, não é tanto assim, tentar diminuir ou tentar desqualificar. Isso é um desafio, acho que constante, mas provavelmente naturalizado como né, acho que todas nós vivemos um pouquinho disso no dia a dia. Cíntia, sendo eleita vereadora, eleita vereadora aqui de Goiânia, quais as suas prioridades? Ai, ótimo, Paty. Eu quero muito que as nossas discussões da cidade sejam discutidas com o olhar das mulheres. Porque eu acho que a gente tem muito para ensinar. Eu acho que a gente tem muito para fazer. Por exemplo, quando a gente vai discutir sobre emprego, sobre trabalho, as questões de trabalho, é inadmissível a gente discutir isso sem falar sobre o transporte público. Eu estava falando com o síndico coletivo, por exemplo, Paty, dias atrás, e aí eles me informando, os motoristas de ônibus, que a partir das 5 até as 7, a maioria das pessoas que entram no ônibus são mulheres. E é verdade. Já andei muito de ônibus. Esse horário. E vou falar aqui que eu gosto de falar, eu não sou baú para guardar nada. Eu já sofri muito assédio dentro do ônibus. Da minha adolescência, dos meus 12 anos, eu ia para a escola, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a escola. Entendeu? E passar a situação, eu começava lá no começo do ônibus, vim pra cá pra poder sair da situação, o cara seguia. Ai, gente. E aí, muitas vezes, a gente não tem como falar, porque nós nos sentimos intimidados com vergonha. Com vergonha. Com muita vergonha de estar passando por aquilo. E eu acho que já passou da hora do poder público, seja ela qual for, apesar que eu acho que tem que se unir, não interessa quem seja, e resolver esse problema. Perfeito, Paty, concordo com você em número, grau e gênero. Quem está eleito, não está eleito para a sigla.
está eleito para a cidade. Se for prefeito, é prefeita ou prefeito da cidade. Não interessa se é de A ou B ou C partido. E ela tem que resolver, a pessoa tem que resolver os problemas da cidade. O transporte é um problema dessa. Primeiro, porque a mulher que sai para trabalhar às 5 horas da manhã e pegar o ônibus, ela tem um percurso de escuro. Exato. As ruas de Goiânia estão extremamente abandonadas em termos de iluminação. Isso é um problema. Como é que a gente vai discutir emprego se a gente não discute, por exemplo, a creche, que a mãe precisa para trabalhar? A gente tem quase 20 mil crianças sem escola. E aí, como é que a gente discute segurança pública sem falar que essas crianças não participam de esporte, não participam da vida da cidade, da cultura da cidade, porque a prefeitura não tem essa política como prática. E olha, Paty, a gente viu nessas Olimpíadas, tanto na Paralimpíadas como nas Olimpíadas, que vários atletas, né, trouxeram medalhas para nós, uma delas a Rebeca. Foi maravilhosa, representou muito bem. Inclusive as mulheres representaram muito bem nessas Olimpíadas, que foi o que mais trouxe medalhas para nós aqui no Brasil. E a Rebeca é um projeto social, parabéns mesmo, maravilhosa, muitas palmas. Um projeto social que a mãe, para trabalhar, largava para fazer, né? Deixava ela lá no ginásio para poder fazer o esporte. Então, é preciso a gente discutir a cidade com toda a sua amplitude, o trânsito da nossa cidade, a ciclovia, né? O comércio da nossa cidade, a gente precisa discutir com esse olhar. Então, já que você tocou nisso, falando sobre a questão do transporte, qual seria o seu projeto sobre esse transporte para poder estar resolvendo esse problema? Um deles, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de câmera lá dentro. A gente precisa que o transporte público, né, tenha câmeras o tempo todo para... O que você passou, Paty, o que eu passava também, que é a mesma coisa, ela precisa ser filmada, ela precisa ter... Porque aí a polícia consegue, antes de chegar no terminal, estar a posto. A gente precisa de segurança pública efetiva. Exatamente. Aí que tá. Você falou certo. Tem a caminhada até o ponto de ônibus, exatamente, que é a segurança, e tem a espera do ônibus, que nós temos muitos relatos, né, de várias violências no ponto de ônibus. E aí entra dentro do ônibus, é um outro trajeto. O problema, assim, coloca câmera, eu concordo plenamente, porque tem que como fala, ver o indivíduo, certo? O problema é a burocracia e resolver. Exatamente, porque a gente tem que ter um sistema de inteligência para as políticas e fazer com que essas políticas realmente aconteçam. Tem que resolver. Exatamente. Projeto é bacana, agora eu quero ver execução. Exatamente. Então tem que ter parceria com a prefeitura. A prefeitura e o governo do estado, porque o transporte não é só da prefeitura. Exato. É a prefeitura, o governo do estado e empresas, né, empresários. Porque o transporte, apesar de ser público, de a gente chamar ele de coletivo, ele não é público, são de famílias proprietárias dele, que tem uma parcela aí do estado que fazem um pagamento. Então, para acontecer, a gente tem que exigir, a gente tem que cobrar, a gente tem que propor para que os nossos Poder Executivo entenda o quanto isso ainda é incapaz, o quanto a irresponsabilidade com o transporte ainda causa insegurança, principalmente para jovens mulheres. Para jovens mulheres, porque é isso que você disse. As meninas entram no ônibus para ir para a escola e são agredidas. Podem ser agredidas fisicamente, mas são agredidas com tamanho assédio. Isso não pode acontecer. Agora, a gente precisa ter tecnologia que funcione, né? E outra, que seja vinculada com outras coisas. Não dá para o transporte coletivo funcionar sem a segurança pública estar funcionando. Então, precisa funcionar também. A iluminação a gente falou. Então, se não tem iluminação, a gente tem insegurança. Esses projetos, né, esse tipo de proposta, não são propostas difíceis. São propostas de acesso. A gente precisa acessar, dar garantia de acesso, né, tanto do transporte como das ruas, como da vida social da cidade, né? E para isso, a gente precisa estar lá para poder garantir e cobrar que as prefeituras façam o seu trabalho de casa. É necessário que todos esses projetos venham e seja resolvido. Muitas vezes eu já ouvi uma situação, eu já até perguntei a outros candidatos, eu quero saber da sua opinião, que há uma fala que aqui a questão dos empresários, questão do transporte público é fechado, não abre porta para outras concorrências. É verdade. Então isso se carrega há muito tempo, eu ouvi isso há muitos anos atrás, e pelo que eu percebo, continua da mesma forma. Como quebrar isso aí? Como resolver isso aí? Até quando?
Olha, esse questionamento é maravilhoso. A gente tem 60 anos de monopólio das mesmas famílias no transporte público. Quando o transporte alternativo vem para essa luta, ele tenta fazer essa quebra. Mas aonde ele está? Ele foi completamente marginalizado, hoje é um transporte muito pequeno, não consegue acessar as principais vias, o acordo feito com o Estado é que ele não tem acesso ao centro, não tem acesso em Campinas, mas é um transporte extremamente, um modelo super eficiente. E por que ele não pode funcionar? Por quê? Exato, porque é uma cooperativa. E quando é cooperativa, é mais de uma pessoa que é dona. Para você fazer decisão, você tem que fazer assembleia. Então, isso dá uma força, uma capacidade para as pessoas envolvidas, entender o tamanho do seu poder, o tamanho da sua intervenção, que para quem está mandando, isso não é legal. Para quem controla, isso não é legal, porque cria, ou fala, olha, ali eu posso mandar, ali eu posso fazer melhor, Então eu acho que a gente precisa recuperar esse tipo de coisa. E então, assim, todos os políticos têm consciência disso. Porque todos, ele confirma que tem esse monopólio tudo. Se tem que fazer um grupo para poder resolver, por que ainda não foi feito? O que tem que se fazer para que o poder legislativo se une e resolva isso? Acho que a comunidade ela tem que estar inserida no processo. E Goiânia, ela é sediadora das maiores manifestações que a gente teve do transporte. Mas eu acho também, Paty, que é possível a gente fazer algo diferente, se a gente envolver com mais carinho o nosso próximo voto para as eleições. Por exemplo, candidaturas que estão sendo financiadas por grandes poderios econômicos, elas são candidaturas que elas têm que devolver. Elas vão trabalhar para poder, olha, se eu sou uma empresa de transporte público e eu financio a Paty, quando tiver algum projeto do transporte público, eu vou lá na Paty, falo, Paty, lembra? Então, linda, você vai fazer assim. Eu acho que isso não pode acontecer, sabe? Então, a população que quer mudança, primeiro ela tem que saber em quem que ela está votando, em quem está financiando esse candidato, o que ele fez, se ele já foi vereador, o que ele fez e quais projetos ele votou. Porque a política, Paty, decide sobre a roupa que a gente veste e se a gente tem roupa para vestir. Então, não dá para a gente vender o voto, trocar o voto por um tanque de gasolina, enfim. A gente precisa ter condições de escolher com qualidade o nosso povo. Então, a gente não pode negar, ser hipócritas, porque eu não gosto de ser hipócrita, embora que algumas coisas eu sou, Eu tenho dó da vaca, mas continuo comendo a carne, Todo mundo é hipócrita em algum sentido, não é, Cíntia? Então, a gente não tem que ser hipócrita e vamos dizer a verdade, que a sociedade, seja ela qual for, em qual lugar, ela também está errando bastante em questão da política. Eu não gosto de política, como eu vi uma certa pessoa falar que não gosta de governar porque gosta. Perfeito, eu acho que você não tem nada para acrescentar. Não gosta de política, vai ser governado por quem gosta. E quem gosta, além de gostar, sabe muito bem fazer as coisas, para poder, infelizmente, se enriquecer as pessoas mais próximas, ou enriquecer quem tá financiando ele. Enquanto isso, a gente está pagando um pato muito caro. A gente está com ruas completamente descuidadas, cheias de buraco. Quando chega nessa época do calor, a gente vê um monte de lixo jogado na cidade. Inclusive, vamos até já falando aí do asfalto, cada cisterna aberta aí, graças a Deus, Graças a Deus também, asfalto, como fala, aquele sorrisil, que quando cai água, acho que é aquele nome que some, Eu acho que tem que mudar. Sorrisal não, gente, sorrisal. Eita. Então, gente, pode Paty, no estúdio Nai. Nossa, nós estamos juntos, chiquérrimo, dá licença. Gente, coincidiu, eu vim de azul, igual a camiseta junto, da Paty. Pode, Paty! Segue aí, uai, tô te seguindo. Conto com a sua audiência. Mas vamos lá, porque eu gosto de polêmica. Então, o que acontece? O PVA, se você atrasar, tchau carrinho. Tchau. Aí você pega, a roda voa, cai no buraco desse, voa. Você tem o direito de ir atrás, mas a burocracia é tão grande para você justamente desistir. Como resolver isso? Olha, o sistema burocrático aí, eu vou voltar aqui para pedir voto para deputado estadual. Não, porque eu acho que assim, você tem toda razão, a gente precisa melhorar muita coisa, e a gente precisa inclusive melhorar a nossa capacidade de escolher os nossos representantes, Quando isso acontece,
Mostra o tamanho da nossa burocracia para prejudicar quem faz o Estado funcionar. Porque somos nós que pagamos os impostos. Então, por que a gente, para ter acesso ao recuperar um bem nosso, bem privado, né? Porque a gente não defende a propriedade privada. Sim. O seu bem privado, o seu pneu do seu carro estragou. Por que o acesso a esse recurso precisa ser tão demorado? O Estado, ele não nem o Estado, nem o município, ele não pode ser um órgão de atraso à população. Exato. Ele é um órgão a serviço da população. E a gente pode sim exigir que isso aconteça. Agora, como? A gente tem que fazer parte do espaço de poder e todos os dias questionar, brigar e lutar para que isso aconteça. A gente tem que lutar para ter eficácia, né? Porque não tem. Mas antes, E por isso que os impostos são tão caros, né? Porque a gente não tem eficácia. É tanto pequenos detalhes que a gente tem que falar, né? Mas voltando só um pouquinho no negócio do transporte, se eu não me engano, Goiânia tem muitas mulheres. Muitas. São mais público feminino do que masculino. E tendo essa situação, as mulheres deveriam se unir mais e exigir uma melhora disso, né? O que você aconselha, o que você fala sobre para essas mulheres ficar mais ativas nos seus direitos, aí, falando aí pelo público aí? Meninas, olha no espelho e veja o quanto você é linda e poderosa. Se a gente descobre o tamanho da nossa força e da nossa capacidade de fazer as coisas acontecer, se a gente se valoriza, ninguém mais vai segurar a gente. Que é isso que você disse, Paty. Nós somos a maioria. Quando a gente coloca o marido para trabalhar, coloca os filhos na escola, a gente já deixou toda a casa organizada, isso é a capacidade de gerir. Você é uma gestora, minha amiga. Quando você ainda é empresária, você vai cuidar do seu salão, vai cuidar das suas coisas. Você é gestora e gestora pública. Então, essa capacidade nós temos. Agora, a gente precisa fazer com que as mulheres também tenham acesso a quem está decidindo a política sobre nós, sobre a nossa vida econômica, sobre a nossa vida social, sobre a nossa vida privada. E quem está decidindo não somos nós. Política sobre nós, mulheres. Sem nós, não vai nos atingir. E a gente precisa que isso aconteça. A gente não... Assim, eu acho assim, vê se concorda comigo. Há muitas mulheres querendo os direitos exigentes, né? Você é feminista, sabe disso, mas não está faltando mais ação das mulheres? Não está muita falácia e pouca ação? Eu também acho. Acho mesmo, eu acho, vem pra cá, vamos fazer parte desse espaço de poder, vamos fazer candidatas, não é só espaço de poder na política, não. O espaço, por exemplo, do podcast, quantos podcasts que a gente conhece que são mulheres que estão à frente, que são lideranças? Poucos, mas a gente tem, por exemplo, da parte que você tem que seguir e mostrar pra sua amiga. Fala, olha que massa aqui. Escuta, viu? É porque é um espaço de poder, o espaço da comunicação é um espaço de poder. A partir do momento que você está aqui, você ocupou um espaço de poder. Isso é liderança, isso é importante, a gente tem que se fortalecer. A solidariedade feminina... Tá faltando. Ela precisa existir. É mentira que contaram pra gente que a gente é rival, que a gente não é amiga. É mentira. Só estão dizendo isso pra gente o tempo todo, porque quando a gente se une, acabou, minha filha. Ninguém dá conta. Então, bora ser amigas umas das outras, escutar mais. Tem os homens que digam. Mas vamos lá. E a questão, vamos ver mais projetos, vamos ouvir mais projetos da Cíntia, né? Dias. E o projeto aí sobre a saúde, porque ela é muito falha também. Eu já tive um avô que morreu numa fila em 2013, né, com uma vaga no UTI. Até hoje ainda há problemas sobre essa questão, né? As pessoas muitas vezes ficam focadas em muitas coisas, esquecem que sem saúde não aproveita a família, sem saúde não tem trabalho, sem saúde você não namora, sem saúde não faz nada. Ai, gente, é difícil, né? Sem saúde você não faz nada. Nem o dinheiro não resolve. Nada, né? Dinheiro, nada. Sem saúde não tem como. Tem que ser uma das prioridades. Aliás, eu acho que prioridade primeiro, saúde, depois educação. Porque sem saúde você não vai pra escola. Exatamente, perfeito. Concordo né? contigo, viu, Então, Paty? eu acho que tem que resolver isso. Qual é o seu projeto? Olha, eu gosto muito dessa proposta que a Adriana Corse traz de criar um hospital municipal. Só que isso, nesse modelo que a gente já tem, não resolve. Essas filas digitais que você acabou de dizer, não tem fila, não tem fila? Tem. Você não sabe aonde é que está. Se você é paciente, você não sabe aonde é que você está, como é que está andando essa fila, porque não existe uma transparência no acompanhamento.
Isso precisa existir. Já que essa fila digital, ela tá lá, eu preciso saber que hoje eu tô 2.000, amanhã não posso estar em 2.500, amanhã eu tenho que estar em 1.500. Então isso precisa acontecer. Essa transparência, ela tem que estar no celular de todo mundo. Ela tem que estar acessível em um site. Ela tem que estar acessível a hora que a pessoa for lá na Secretaria da Saúde para poder acessar onde é que eu tô, qual é a posição que eu tenho para fazer a minha cirurgia, né? Então isso precisa acontecer. Outra coisa, não existe saúde sem prevenção. Nos países de primeiro mundo, que são sérios e que têm compromisso com a humanidade, não só com dinheiro, existe uma prevenção. Aqui, eu estava conversando com uma menina de Manaus, e eles me falando que os agentes da saúde são regionalizados, né, por regiões em Manaus, e aí eles vão visitar, fazem as visitas de toda a comunidade, tem todo o processo de cada componente da família. Legal, saber. Hein? É isso que precisava. É isso que a gente precisa. Por exemplo, em cada bairro tiver um acompanhamento ali de uma família, alguma coisa para poder resolver, Exatamente. Trazer informação. Quando você evita até adoecer. Porque você tá já acompanhando, se tem um processo ali de alimentação ruim, você já vai ser identificado. A prevenção, ela é primordial. Ela vai diminuir o problema da saúde. Outra coisa são essas, né, questões maiores, são lixo, é saneamento básico. Isso também é uma estrutura que o município precisa ter cuidado, porque ele faz parte da saúde. A saúde mental, do transporte, então o nosso trânsito caótico desse jeito também, a nossa saúde mental, a falta de emprego, enfim. Isso precisa também, né, ser colocado aí como pauta, porque a saúde, ela não é só do que a gente vê de doença, de ferida, mas de todos os vejo muitos detalhes, né? Vamos partir aqui do negócio de saúde, ela ampla muito toda a situação, né? Por exemplo, tem muitos adolescentes que engravidam muito cedo, né? Muitas vezes por falta de estrutura familiar mesmo. De comunicação, de informação. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que pode colocar um DIU de graça. Eu acho que ali dentro ali do hospital, um médico, ou então uma assistente social ali, já poderia, né, a mulher ganhou o neném, deixa eu te falar, você ganhou o neném aqui agora, você é novinha, tem como colocar um DIU aqui, vou já marcar, vamos colocar? Por que não fazem isso? Olha, se a gente tem Olha isso. Isso é maravilhoso. Acabou de me dar uma proposta. Eu vou roubar ela pra mim, viu? Eu tenho muitas ideias. Tá vendo como é que a gente se junta e a gente, ó? Eu tô dizendo, menina. Porque se tivesse uma situação dessa, não teria tantas gestações, tanto em gestações não planejadas, né? Ali dentro já podia sair já com um tiozinho, marcado um psicólogo de volta, né? Ou um caminhamento para o OVG, porque muitas vezes não tem situação, pronto. Tá aí, passa ali para você. Olha o tanto que ia facilitar, tanto que ia melhorar. E você imagina, se eu tenho uma prevenção funcionando e o agente de saúde ou a agente de saúde acompanhando aquela família. A menina fez 13, 14 anos, o menino fez 13, 14 anos. O agente de saúde fala, mãezinha, vem cá, a gente precisa conversar com essa criança, com esse pré-adolescente, para saber como é que lida, ele tem que ir no médico, acompanhar, para poder ter as informações, que é Exatamente. isso. A gente precisa que essa informação, ela chegue. E ela não chega só pela TV, ela não chega só pelo celular, ela chega também batendo na porta. Então, super válida, né, essa proposta que você trouxe para minha campanha, pronto, que ela já está inserida. E eu acho que é isso, a saúde, ela precisa ser prioritária e ela precisa ser muito cuidadosa, desde a prevenção até a execução, né, de coisas mais complicadas e mais complexas, como, por exemplo, a cirurgia. Isso precisa ter transparência, porque eu fico assim, horrorizada, gente. Gente, 3 anos, né, esperando uma cirurgia. Isso que eu conheço gente que tem mais de 5 anos esperando cirurgia de hérnia. Não. Pois é, de hérnia. Eu acho isso aí um descaso muito grande. E aí você vê o prefeito fazendo, né, pegando financiamento, aprovando financiamento na Câmara Municipal para fazer Pix aí, sei lá do quê, e a gente com esse descuidado todo, com esse descuido todo na saúde, na educação, criança fora da escola. Olha, a prefeitura, ela tem orçamento. Esse orçamento não está sendo distribuído da forma que a gente quer.
Porque não existe participação popular nessa distribuição. Isso tá errado, Paty. Exatamente, Isso tá errado. mesmo. Eu não posso chegar lá na sua rua e falar assim, não, lá na rua da Paty, o que a gente precisa é um balanço para as crianças. Não, é você que mora lá. Eu preciso chegar lá e falar assim, Paty, me conta aqui, o que essa rua precisa? Eu não posso ter essa autoridade de impor a minha vontade para depois fazer faixa e colocar lá na rua para fazer que isso é política. Política séria, ela é participativa. E as pessoas precisam participar da política para poder ter resultado. Exatamente. Quanto mais informação, melhor, né? Bom seria também, já dando a ideia também, já que tem muita gente na fila, faz um mutirão, pelo menos em 3 meses, e acabava com a fila de gente de espera, resolvia problema de gente que precisa de cirurgia, de saúde. 3 meses, pega um mutirão ali de um hospital, depois no outro hospital, não cansa ninguém, cada profissional fazia a sua parte. Beleza, resolvia. É verdade. É tão fácil resolver. Não só na época da eleição, né? Porque esses mutirão a gente viu no começo do ano. Não, tinha que ser obrigatório. Exatamente. Né? Aí eu acho que tinha que ter aí, juntar os vereadores, Exatamente. né? E todos os serviços. Fazer da isso saúde, serviço da burocracia. Exato. Porque às vezes tem gente com um probleminha assim de meia, alguma coisa, sabe? E se você tem o acesso, né? Se o serviço público vai até as pessoas conseguem, às vezes, regularizar o seu CNPJ, o seu CPF. Isso é possível, gente. Basta ter vontade e muito esforço. A gente tem vontade. E vamos botar pra frente, vamos pra cima, gente. Fica de olho, vai atrás dos seus direitos, questiona mesmo, pergunta. Boba que não pergunta, entendeu? Que não vai pra frente, tem que ir atrás da informação. Pode partir junto com você. Deixa eu falar pra vocês. Estamos aqui no Estúdio 9. Show de bola. Obrigado! Estamos aqui com a Cinti Dias e estamos arrebentando a boca do balão, porque é junto e misturado, né não? Nossa, adorei. Eu não vou sair daqui mais não, gente. Amei. Me fala aí agora uma proposta para educação aí, né? Que a educação sempre está precisando aí de uma movimentada. Primeiro a gente precisa de creche, que eu acho que essa é o que estoura, né? O prefeito Rogério Cruz fez, né, no começo da sua gestão, uma promessa de que ele resolveria isso, e isso não foi resolvido. Porque a gente não resolve com promessa, a gente resolve com ação. A gente precisa realmente criar centros de educação integral, com a participação esportiva, com a arte, com a cultura, com acesso a essas vias, né, essas qualificações para a criança. A gente precisa também garantir na educação mais qualificação para os professores, para os servidores da educação. A gente precisa valorizar esses profissionais, porque são eles que cuidam das nossas crianças. A gente precisa garantir, por exemplo, acompanhamento de nutrição, nutritivo, com a parceria com pequenos agricultores que usem cada vez menos agrotóxicos. Então, a educação ela tem que ser uma prioridade, mas uma prioridade como política de Estado, política de governo da cidade, e não só como promessa política, porque aí não funciona e não dura, né? Um projeto que é muito bom, por exemplo, que foi feito no governo do Maguito Vilela, foi os centros esportivos. O Maguito Vilela saiu, o projeto morreu. Isso não pode acontecer. Projeto que é política de Estado, ele precisa permanecer. Sobre a educação. Fazer uma lei que não está dando certo, seja o próximo gestor não intrometer do que deu certo. Lei, tem que ser lei de Estado. Não está na hora do pessoal aprender fazer gestão para o povo em vez para benefício próprio? Perfeito, é isso que a gente está tentando, viu? Garantir que as políticas cheguem à população e não saiam. Que não seja, por isso que eu estou dizendo, tem que ser política de Estado, então é uma política do município. A política do município é ter centros educacionais que realmente atendam a população, que qualifique as nossas crianças, que as crianças saiam sabendo ler e questionar. Isso que você trouxe agora nesse último bloco aqui, é muito válido, Paty. Quem não pergunta, não, desconhece. A gente tem que ser curioso, a gente tem que saber por quê. E essa pergunta por quê é muito importante, ela é muito libertadora. Exato. E as nossas crianças precisam ser criativas, elas precisam ser questionadoras, elas precisam ter senso crítico, elas precisam compreender a nossa sociedade para voltar e a gente construir cada dia, né, cada vez mais o mundo que a gente imagina. Solidário. Talvez tem que abrir mais concurso para mais profissionais da escola. Eu vejo também como nós estamos lutando por uma inclusão, vamos dizer assim, mas
luta, mas não tem capacidade. Eu não Exatamente. vejo capacidade, eu não vejo um preparatório. Coloca um professor na sala de aula para dar conta de 50 alunos, Exatamente. né? E aí quer colocar a inclusão, ela sozinha para fazer aquele ensinamento para 50 alunos. Isso é um absurdo. É Isso porque é um você não quer absurdo. que seja eficiente. A você não nós, quer mãe que com a 2 filhos, já fica doido. Imagina uma mulher com 50 crianças na sala de aula, cada um de um jeito, uma formação. Como que resolver isso aí, Cíntia? Você acabou de dizer, olha, o concurso público, ele é essencial. E você sabe quanto tempo faz que a gente não tem concurso público na prefeitura com chamadas? Porque a gente teve, mas não chamadas. Tem muito isso, né? Vamos fazer, aí... Recolhe o dinheiro de todo mundo. Isso, e aí eu fico vendo lá, tô esperando ser chamado, se esperando, e nunca é chamado. Nunca é chamado, o concurso vence. E aí você tem processo seletivo. E depois desse processo seletivo, gente... O processo seletivo não qualifica. A pessoa vai lá, ela trabalha 1 ano, 2 anos, mas ela não tem cursos de qualificação diária. É no comissionado, no concursado, é que a gente tem essa qualificação. Então, as nossas crianças, elas precisam ser bem cuidadas, elas precisam estar todo a momento. E a sociedade muda a todo momento. Então, as pessoas que trabalham com a educação, elas precisam estar constantemente qualificadas, valorizadas, elas precisam ter tempo para a cabeça delas, para ler um livro. E isso a gente faz jogando o quê? Estrutura para que isso funcione. Então, investir na educação, não é gasto. E você precisa investir com concurso público, com melhores condições na estrutura da escola, com tecnologia na escola. Hoje as crianças de 2 anos mexem no celular. Sim, é verdade. Né? Então a gente precisa fazer com que essa escola seja atrativa. Ela Exato. não pode ser uma escola que você senta lá e fica lá 2, 3, 4, 5 horas e vai embora. Isso não dá conta mais das crianças. E como é que a gente vai fazer isso acontecer? O profissional, ele precisa estar qualificado o tempo todo. E a prefeitura precisa investir, então, nesse profissional, nos concursos públicos, mas também na estrutura da escola. E como fazer mais para trazer um incentivo para esses profissionais da educação? Incentivo, valorização. A gente não consegue pagar o piso. Como que a gente pensa isso? Pois é, que né? já vem se arrastando há muitos anos. Exatamente. É uma exigência que nós, assim, que eu sou da área da educação, que a gente, né, como você disse, tem feito uma luta diária. Estando nesse espaço de poder, a gente vai atrás do poder federal. Nós vamos atrás do poder estadual. A gente vai tentar, de todas as formas, fazer com que esse conjunto, né, de federações entenda a importância de valorizar o profissional da educação. Porque a gente está valorizando o futuro. Não adianta a gente fazer discurso, vamos valorizar nossas crianças e valorizar, senão, né, o futuro é as nossas crianças. Se a gente não valorizar a criança de hoje, a gente não tem um futuro de amanhã. E para valorizar a educação, a gente precisa de investimento. Infelizmente, a qualidade da educação caiu muito. Muitos não sabem nem escrever. Exatamente. Menina, eu estava em Naciolândia, fui fazer uma oficina popular, porque eu sou educadora popular. E aí eu pedi uma criança de 14 anos. Eu falo criança porque assim, olho, é tão bonitinho, eu gosto mais de menino. E aí, 14 anos, não sabia ler. Ela não sabe ler. Quem não sabe ler, ela não sabe resolver um problema de matemática, ela não sabe resolver um problema da ciência, ela não tem a capacidade cognitiva de perguntar o porquê. Isso é muito sério e é muito grave, porque a pessoa ela vai ficar muito mais fragilizada para tudo que acontece no mundo. Ela não vai ter a mesma condição de fazer isso que a gente está dizendo, fazer uma crítica, questionar, saber dos seus direitos, correr atrás dos seus direitos, né, exigir que eles aconteçam. Por quê? Porque ela não sabe ler, então é muito grave. E a escola, ela não tá lá para colocar depósito de criança. Não é isso. Escola é para poder fazer a criança ensinar, aprender ela a ser um bom ser humano, um bom profissional, uma boa cidadã. É para isso que a escola tá lá. Né? E ela não está cumprindo esses 3 pilares. E para a gente estar aí finalizando, um projeto aí, já que faz muito trabalho, né, a favor da moradia, nós temos aí muitas pessoas lutando para ter sua casa própria, com muita dificuldade, financiamento difícil, tudo que é para conquista, né, há uma burocracia muito grande, muita dificuldade. Qual projeto seria aí para poder estar ajudando essas pessoas que estão lutando para sua casa própria? Olha, o governo federal já fez esse projeto maravilhoso, né? O que a gente precisa é fortalecer essa parceria, exigir que a prefeitura de Goiânia faça com que esse projeto chegue em Goiânia.
A gente tem valores destinados para federais aí, bilionários, sobre Minha Casa Minha Vida, né, sobre a moradia. E isso precisa chegar a Goiânia, isso precisa ser acessado em Goiânia. Em Goiânia, a gente hoje tem mais tem, assim, centenas de ocupações que vivem de forma muito precária, que têm acesso a serviços públicos base, água, energia, né? Verdade. De forma muito precária. Verdade. Gente, isso é responsabilidade do município. É do município. O município tem que fazer uma parceria com o governo federal. É falta de projeto, né? Exatamente, porque volta recurso. Como que você deixa um município igual a Goiânia, que tem tantas ocupações, voltar recurso da moradia? Porque você não apresenta. É para isso que você foi, né? O governo tá lá para isso. Então, acompanhar esses projetos, esses editais e fazer eles cumprir é uma tarefa de fiscalização do vereador e da vereadora, e é por isso que eu quero ser candidata. Por isso que eu tô aqui como candidata. Projeto super bacana, pode Pati, de olho, ó, nas eleições 2024, recebendo aqui a candidata, a vereadora por Goiânia, olha aí, ó, Cíntia Dias pro pessoal. Olha aí, ó, vê todos os detalhes, siga ela lá no Instagram, veja os projetos dela, e maravilhosa, muito educada, né? Mãe de 2 filhos, né? Ai, menina, 2 rapazinhos já. Gosta de um pagodinho, né? Eu adoro, festa comigo mesmo, só me chamar. Eu vi uma fotinha super difícil. Eu vi uma fotinha sua lá em Pirinópolis. Eu sou dessas. Você é dessas? Ah, tomar um banhozinho no Rio? Eu sou bom super demais. Difícil. Você chama, eu falo, vamos. A mulher que veio fazer a diferença aí, que não tem medo, ó, de caminhar. Olha, mulheres, acorda! Vai atrás dos seus direitos. E tamo junto. E pra finalizar, antes de tudo, quero mandar beijo pra todos que são nossos seguidores fiéis. De novo, se inscreva aí no canal, assina o sininho, dá um like. Vai lá, faz um comentário, mesmo se for pra fazer umas críticas, a gente aprende um pouquinho. Mas se for pro bem, melhor ainda, tá? Não é por nada não, hein? Para fechar, com as suas considerações, manda aí o seu recado para os eleitores, por favor. Ai, Paty, obrigada. Eu não queria que terminasse, não. Foi muito rápido, né? Eu adorei, você me deixou super à vontade. Eu espero que as nossas eleitoras e eleitores que estão assistindo, né, compartilhem com a sua amiga, com seu vizinho, com a sua vizinha, porque o que a Paty está fazendo, gente, é trazendo e discutindo informação da nossa cidade. E isso é muito legal. Você está de parabéns com esse programa. Obrigada. Me segue mesmo no Instagram, eu sou Cíntia Dias, né? Tá escrito lá, Cíntia Dias, você vai encontrar rapidinho. E o projeto de governo, né? O projeto de governo para nossa cidade, ele nunca está acabado. Porque precisa da sua participação, precisa da sua condução. Então vem com a gente para essa campanha, porque é uma campanha feminista e a campanha feminista ela é solidária. O feminismo trabalha com todas as mulheres e com todos os homens. A gente, né, se propõe a ser parceiros e parceiras. Então essa é a proposta de um mandato coletivo, popular, que cabe você, que cabe todo mundo. Então vem com a gente que vai dar certo. Olha, bacana. Só para finalizar, para falar para você que Pode Pati é diversidade. Recebe qualquer pessoa com qualquer história, porque a finalidade maior do Pode Pati é saber a da pessoa humana. E eu gosto demais de falar, mas não parece, eu gosto de saber da história, seja qual ela for. Essa é Pode Pati. E eu conto com vocês, hein? Com sua audiência, para seguir, para comentar. Tamo junto e misturado sempre. Que Deus abençoe vocês, que a semana seja maravilhosa. Obrigada, hein? Tchau, beijos. Amei.